Não é o seu exercício que te mantém magro, é o que você está escolhendo comer. Não é cortando as calorias. Muitas vezes é você substituindo por alimentos mais saudáveis. Porra nenhuma. Nada. Ed Calfá questiona tudo que você aprendeu sobre a alimentação. O café, ele não nos dá energia extra. Ele só não nos permite sentir que a gente precisa descansar. Especialista em ciências nutricionais por Stanford, foi um dos pioneiros a trazer superfoods para o Brasil. Cofundou a Pura Vida e hoje lidera a Mata, revolucionando a nutrição regenerativa da floresta. A gente não tem que envelhecer doente. A gente está envelhecendo doente pela forma como a gente vive. Você tá no seu pico de energia, de performance, com uma mini queda, e de repente você cai no abismo. Isso deveria ser o normal. Ed revela o que realmente destrói sua saúde, o que poucos falam sobre ultraprocessados e a verdade por trás das dietas da moda. As pessoas não se permitem isso. E as pessoas, para perder meia dúzia de quilos por vagabundagem, vão lá e se aplica uma canetinha de Ozempic, que você perde até 40% de massa magra. É assim que as pessoas vivem, Ed. Elas se sentem mal assim, mas elas não conseguem perceber que elas estão mal. Se você acha que se alimenta bem, esse episódio pode mudar a sua visão pra sempre. Você precisa ficar saudável pra emagrecer e não emagrecer pra ficar saudável. Aí você vai falar pra mim que o que importa é caloria? Cito fatos. Eu não coloco a minha bunda na janela com especulação. O que você recomenda pra uma pessoa que disse, chega, agora eu vou mudar de vida? Ed, o que te chama a atenção, o que grita pra você na alimentação das pessoas hoje? Cara, mais de uma coisa. A primeira delas é eu ia falar falta de evolução, mas eu diria até retrocesso na nossa compreensão do que é a nutrição. Então a gente tem, da década de 80 pra cá, 150 mil nutricionistas formados, cada vez mais gente indo em nutricionista, cada vez mais profissionais, e 100% das doenças, sejam elas metabólicas ou não. O que são metabólicas? Gordura no fígado, hemoglobina glicada alta, pré-diabetes ou resistência à insulina, obesidade, e por aí vai. Sejam essas, ou seja, outras doenças menos diretamente, mas totalmente também relacionadas à alimentação, câncer, problemas neurológicos, o próprio Alzheimer, que é considerado diabetes tipo 3, 100% das doenças aumentando e acelerando a curva de crescimento a cada ano. Então não é que é uma curva estável, não é que é uma reta crescente, ela é assim. Então isso me grita muito. E ninguém tá vendo o elefante na sala. Podemos puxar um pouco mais essa linha, qual é esse elefante, onde eles estão. E uma outra coisa é a gente normalizar o envelhecimento cagado, o envelhecimento doente. As pessoas... Explica melhor isso pra gente entender. Explico. Eu vou começar explicando com 2 exemplos. Meus 2 avós. Eu tenho um avô que passou pelo menos 10 anos. Cara, foram 10 anos que ele sobreviveu. Que ele existiu com uma qualidade de vida 0, dependendo de alguém pra cuidar dele. Cabeça perfeita, mas corpo totalmente zoado. Por conta de, cara, a vida, ela cobra o tributo pela forma como você vive. E ele teve uma vida mais de excessos, menos regrada, sedentário. E eu tenho o outro avô, que morreu há 10 dias, com 96 anos. Cara, eu fiz uma live no dia da morte dele, no dia do velório, para dizer o quanto eu estava bem e o quanto eu me inspirava nele, porque ele é o que eu sempre falo sobre o nosso modelo de envelhecimento. O que é esse modelo? Cara, você não vai decair, não faz uma parábola onde você vai, nos últimos anos de vida, você vai caindo e vai caindo. Não. Você tá no seu pico de energia, de performance, com uma mini queda, e de repente, você cai no abismo. Você apaga. Isso deveria ser o normal. Ah, isso é o normal pra você? Isso deveria ser Isso foi o que aconteceu com ele? Foi o que aconteceu com ele, não é o comum. Mas é o normal. A gente não tem que envelhecer doente. A gente está envelhecendo doente pela forma como a gente vive. E a gente tem que acordar para isso. E o que ele fez de diferente da maior parte dos idosos? Cara, ou do seu outro avô? Cara, 0 excessos. Ele não bebia, ele não fumava, ele comia pouco, ele comia bem. Ele sempre foi muito esportista. Sempre, desde a infância dele. Então... Cara, ele seguiu a cartilha. E tem, obviamente, um fator genético que eu não posso negligenciar aqui na minha resposta. Sim, ele tem um fator genético.
É só se olhar como é que funciona a família da minha mãe. Minha mãe, minha tia, meu tio, dá até raiva. Eles não envelhecem. Mas todos eles tiveram uma vida bacana também. Tiveram e tem, né? Minha mãe tem 72 anos. Cara, tá com tudo porque teve uma vida bacana, se cuidou sempre e por aí vai. Então, agora, uma pessoa dessa geração usualmente não teve instrução como hoje a gente tem, né? Você hoje dissemina um conhecimento importantíssimo na sociedade que eu continuo ainda chocado, Ed, porque as pessoas vivem com doenças autoimunes, elas vivem com alergias, elas vivem com inflamações, elas vivem com dores crônicas de cabeça e no corpo, e elas acham que é normal. E eu sei que boa parte dessas doenças são desenvolvidas pelos hábitos das pessoas e pelo que elas consomem em termos de alimento, em termos de informação e de barulho do mundo. Cara, você não fica enlouquecido com isso? De até hoje a gente tá tendo que mostrar para as pessoas que isso não é normal. E mostrar sem sucesso, né, Marcelo? Mostrar, que é o que eu faço todos os dias, e todos os dias, seja por gente que tá, caramba, não sabia disso, ou por hater que quer ir na contramão, que quer seguir linhas do tipo que eu chamo de nutrição baseada em caloria, né? Que virou, né? Cara, o que importa é o físico. Não, que não é nem o que importa é o físico. Até pro físico é ruim. Acho que isso é uma pergunta que vale a pena fazer daqui a pouco. Esse é um bom ponto. É ruim pra saúde e ruim pro peso você focar em caloria. Mas para dizer o seguinte, a gente tá vendo isso cada vez mais. E você me perguntou, você falou, porra, mas seu avô viveu tanto e tudo mais, mas naquela época não tinha essa informação. Não tinha essa informação, mas ele é da década de 30. Até a década de 80, os industrializados eram muito diferentes do que são hoje. É na década de 80 que a curva da cagada começou a acentuar mais. E na década de 90 explodiu, virou um foguete. Tem umas razões também pra isso. Ele só não pegou carona. Cara, ele não surfou essa onda. Ele não surfou, e ele, mais da primeira metade da vida dele, ele praticamente não teve contato com ultraprocessados. Isso é um privilégio da geração dele, não só dele, né? Ele tem o lance de ter esse cuidado e tudo mais, pela razão que for. Até porque, e você é prova disso, eu sou prova disso, quando a gente começa a se cuidar, a gente não quer ir mais pro outro lado. Porque você começa a se sentir bem em todos Existe o mito de que, mas isso é um sofrimento, né? Tipo assim, cara, que merda de vida você tem? Você sente isso? Tipo assim, você não é feliz porque você não come um Big Mac. Exato, cara. E o meu filho não é feliz porque eu não dou balo o dia inteiro pra ele. Entendeu? Aí quando ele tiver 40 anos, 50 anos, você pergunta pra ele se ele é mais feliz do que o gordinho que tá do lado dele. Quebra esse mito, Ed. Porque não é nem sobre esperar, é porque realmente a gente não se sente assim. E cara, você não tem prazer em se cuidar? O meu sofrimento ao negar um Big Mac, eu não vou no McDonald's acho que há uns 20 anos, eu fui muito na minha vida, muito, muito, muito. Provavelmente como você também. Mas, pegando um exemplo aí, boi de piranha, eu não como Big Mac há 20 anos. Do que eu me lembro do gosto, era gostoso. Né? O lanche merda, ele não é ruim, ele é gostoso, aliás, ele é hiperpalatável, é pra isso que ele tá lá. Né? Isso vale também pros ultraprocessados. Mas pra mim, hoje, eu já virei essa chave, então tem um período aí, a barreira do terror, né? Mas uma vez que você cruza isso, deixa de ser um sofrimento e passa a ser até mesmo uma sensação de pequena vitória. Total. Né? Você fala, cara, eu não vou comer, não vou sofrer por isso e sei que eu vou ter um bônus de não comer. Então, a mudança, a chave mental disso é super importante. E a gente vive isso o tempo inteiro. Deixa eu te interromper rapidinho para um recado. Você sabe que eu passei anos da minha vida treinando como um atleta de natação de alto rendimento. E foi ali que eu aprendi na prática que suplementação não é detalhe, é necessidade. Não adianta treinar pesado se o corpo não tem o que precisa para recuperar e evoluir. Por isso eu não abro mão da probiótica. Proteína, creatina, pré-treino, barrinhas, tudo que eu uso vem daqui. Porque resultado não é sobre o que você faz no treino, é sobre o que você faz o dia inteiro. Conheça os produtos em probiotica.com.br e use o meu cupom TOLEDO. Pronto? Pausa encerrada, agora de volta para o episódio.
E isso tem uma certa relação até com a frouxidão das pessoas. Porque a gente se trata com muito cuidado, com muito carinho. A gente quer se dar conforto o tempo inteiro e a gente precisa lutar algumas batalhas que são mais duras no começo. E no começo é duro, assim. Eu depois de um tempo que eu comecei a me alimentar mais corretamente, eu ainda fui testar o McDonald's. E, cara, foi horrível. Ele não tinha o mesmo sabor que tinha lá atrás. E não porque o sabor do alimento deve ter mudado, é porque, cara, não é alimento. Parecia plástico. O cara falava, eu comendo, falando assim, cara, eu lembrava que isso era melhor. Era mais gostoso. Não tá tão gostoso assim. E eu comi o lanche. E no dia seguinte, meu amigo, eu tava com dor de cabeça. O meu estômago já não tava legal. Então, eu fico pensando, é assim que as pessoas vivem, Ed? É assim que elas estão vivendo, assim, boa parte das pessoas? Elas se sentem mal assim, mas elas não conseguem perceber que elas estão mal? As duas coisas. A pessoa passa a não ter a real noção do que é o ideal dela. Eu falo isso muito, por exemplo, com relação à cafeína. Eu vou só abrir um parênteses, me lembra de fechar, depois voltar ao McDonald's. Mas as pessoas tomam muito café. Por quê? Porque elas estão viciadas na cafeína. E o que quer dizer isso? Que elas não tomam mais o café para sair do basal e ter uma performance melhorada. Elas tomam o café pela necessidade de sair da merda e chegar no basal. Entendeu? Então vai tomar porrada, hein, Ed? Assim que é bom. Adoro café, tá? Não, eu adoro café. Eu sou fã. Eu sei, pô. Você toma café descafeinado. Não, café cafeinado também. Você toma também? Mas eu tomo, cara, com um cuidado, no sim. Eu tomo... Quando eu tomo muito, eu tomo 2 xícaras no meu dia. Uhum. Mas adoro. Eu tenho, sei lá, uns 20 tipos de cafés em casa. Adoro, sou Você fã. gosta de alimento de qualidade, né? Você... Tem, isso, tanto que tem é de qualidade. Mas eu posso ficar um mês sem café. Se Selo só tiver é de pilão, qualidade. se só tiver pilão, se não for café de qualidade, eu não vou tomar. E tá Você não tudo vai certo, tomar, né? porque eu não tenho esse vício. E voltando ao McDonald's, voltando aos produtos ruins, acontece que as pessoas, elas não sabem qual que é o ideal delas, porque elas nunca se permitiram tirar esses ultraprocessados. Quando você vai para um McDonald's, a pessoa, ela não sabe que ela não está no ideal, é uma parte, mas outra parte é que essa sensação ruim que você teve, quem está acostumado não sente e não sente mesmo. Não é que ela não percebe, ela não sente mesmo. Ela não tem a referência do que é viver como a gente vive. É isso que você está querendo dizer? Isso é uma parte. Ela não tem a referência de saber... Exemplo, uma das doenças mais subdiagnosticadas que tem eu não vou nem dizer doença celíaca, mas é a sensibilidade ao glúten. Celíaca ou não, tá? Estima-se que mais ou menos 90% das pessoas não tenham o diagnóstico. Porque o glúten ele pode estourar em qualquer lugar do corpo. E geralmente no médico, se não é no intestino, ele não associa diretamente ao glúten. A pessoa que não se permite ficar... Eu não sou adepto da dieta sem glúten, mas não quero entrar nesse detalhe aqui agora. Só fazendo um parênteses para dizer que a pessoa eventualmente tem uma sensibilidade, ela tem algum desconforto com um composto ali que ela nunca se permitiu ou nunca fizeram o convite para ela ficar um período curto, 15, 20 dias, não precisa mais que isso, sem aquele cara na vida dela, para ela ver se, ou será que eu sou uma das pessoas sensíveis, né? E o glúten mudou muito, o trigo mudou muito. Eu não quero puxar muito essa linha nesse momento. Se você quiser, depois você me pergunta alguma coisa. Mas isso vale para os industrializados, para os ultraprocessados, né? Você tá o tempo inteiro colocando, cara, óleos industriais, químicos, açúcares, farinhas, frituras. Você tá o tempo inteiro alimentando a sua célula com isso. E, cara, como diz o americano, crap in, crap out, né? Se você tá colocando lixo para dentro, é lixo para fora. Essa é a matéria-prima de construção das suas células, que estão sempre se renovando, que o corpo vai ter. É o substrato que ele vai ter para poder se refazer. Então, as pessoas não se permitem isso. Então, elas não percebem, elas não sabem que elas não estão vivendo no melhor que elas poderiam. Você, nos seus cursos, nas suas mentorias, o que você recomenda para uma pessoa que disse, chega, agora eu vou mudar de vida? É, de fato, entrar num processo onde ela vive essa vida saudável por um período para ela começar a perceber isso? O que você costuma recomendar?
Primeiro que eu sempre abordo os 4 pilares principais da saúde. Tem outros que são mais secundários, mas os principais. E eu começo pelo sono, que para mim é o principal. Alimentação e nutrição juntos. E muito pouco atrás, o controle das emoções, da ansiedade, da raiva, enfim, né? Gestão do estresse, gestão das emoções. Então, eu passo por esses 4. Obviamente, o meu foco acaba sendo a alimentação, mas eu passo por esses 4, eu não posso negligenciá-los de jeito nenhum. E cada vez mais eu estou entrando muito nessa questão de que tem tudo a ver com longevidade. O que você falou, a tradução, o resumo disso tudo, cara, no final é longevidade. E longevidade é viver mais e melhor, não é só melhor. Né? Que é o que o inglês chama de health span. Né? O health span é o viver melhor. Não é só o viver mais tempo. Né? A gente estendeu a vida e nos últimos 10 dias a gente vai ladeira abaixo querendo não estar aqui porque é só sofrimento. Isso não tem o menor cabimento. Então, eu pego esses 4 e eu decupo isso com dicas práticas, com passo a passo, com metodologia. E hoje, mais do que nunca, visando exatamente isso, cara, visando longevidade. Porque eu posso entregar para um cara o resultado. Cara, você vai num nutricionista, a história da nutrição baseada em caloria. O cara vai vir e fala o seguinte, não, aqui você pode comer bis, doce de leite, sonho de valsa, brigadeiro. Comigo você pode comer tudo, até McDonald's, você pode comer tudo. E eu vou fazer você emagrecer. Você fala, pô, o cara é Deus. Quando você quer. Né? E aí é o caça-clique que a gente tem hoje. Caça-clique, caça-cliente, caça tudo, né? Então o cara consegue, de fato, vender isso. Então eu consigo entregar pro cara um resultado de curtíssimo prazo, mas esse cara vai se arrebentar depois. Porque ele não ajustou. O resultado de curto prazo, rápido, obrigatoriamente enseja num atalho, numa muleta, numa pílula, numa coisa de curto prazo. E quando você larga isso, você não vai ficar com a muleta a vida inteira. Você não vai tomar remédio a vida inteira. Só que se você não ajustou o que te levou a ficar naquelas condições no primeiro momento, a hora que você largar, você não tem outro caminho, a não ser voltar para aquelas condições. E só para fazer uma ligação e colocar o elemento aí peso, se a gente está falando de peso nessa história, de ganho, de emagrecimento e tudo mais, que tem muita coisa legal para falar, quando você emagrece, as pessoas têm muita preocupação para emagrecer e tem zero ou muito pouca preocupação para manter o peso. Né? Por quê? A pessoa emagrece, aí eu te pago, você é um profissional, você me, entre aspas, fez ou permitiu que eu emagrecesse comendo um pouco de tudo. Com restrição calórica, que é uma merda de alvo, de forma de emagrecer, de estratégia. Você perdeu peso no curto prazo, fato. 98% das pessoas vai voltar a engordar. Por quê? Porque você não ajustou o que você precisava para manter o seu peso. Só que tem um problema. Quando você volta a ganhar o seu peso, o que você perdeu foi parte músculo. Quando você volta a ganhar, é 100% gordura. Então, cada vez que você está no efeito sanfona, você piora o seu perfil corporal. Você piora a composição corporal. Você fica com o percentual mais alto. Mais alto de gordura. E as pessoas, para perder meia dúzia de quilos por vagabundagem, frouxidão, como você gosta de falar, vão lá e se aplica uma canetinha de Ozempic, que você perde até 40% de massa magra. Aí o cara tem 50 anos. Ah, é? Essas canetinhas, elas até também... 40%. Eu já vi um médico falar, aliás, eu acho que foi aqui, cara, eu não tenho certeza. Ayar, foi aqui? Sim. Então foi aqui. Sim. Ele falou de um percentual de 72%. Eu não vi isso em nenhum outro lugar, só vi aqui, tá? Então só tô citando, não sei de onde veio, mas oficialmente até 40%. De qualquer forma, você emagrece com a canetinha, você tem 50, 60 anos, perdeu 10 quilos, você perdeu 4 quilos de músculo, você nunca mais vai recuperar isso, cara. Você vai se arrebentar para recuperar. Porque se você não teve a disciplina de se ajustar um pouquinho para não precisar da caneta, depois da caneta, cara, o seu trabalho é 3 vezes maior. Provavelmente você não vai ter porque você não está mentalmente adaptado para ter esse esforço. Só para dar uma referência para as pessoas, né? O Paulo Musi teve um problema no ombro, ele teve que ser operado e ele perdeu muita massa muscular. E na hora que ele foi explicar, ele explicou para as pessoas em anos. Galera, eu perdi 10 anos. Eu não lembro exatamente o tempo. Sim, mas é anos mesmo. Só que o que você está querendo dizer é que uma pessoa que é com idade mais avançada, ela não tem a mesma capacidade de anabolismo que tem um jovem. Ela não consegue mais absorver todos os nutrientes como se absorvia antes.
e ela não tem mais a saúde dos ligamentos, né? Ela não vai conseguir praticar atividade física do jeito que um jovem praticava. Então, tudo tá jogando contra, né? Tudo tá jogando contra. Você tem... Eu nem vou dizer que o metabolismo cai como causa, ele cai mais como consequência. Mas você, claro, quando você envelhece, você fica mais manso. Você fica mais com energia em queda. Essa queda pode ser suave ou ela pode ser vertical. Tá. Você fica com menos energia, você acaba tendo menos mitocôndria trabalhando, menos gasto de energia. Aí a caloria que você coloca para dentro acaba sendo mais acumulada. E você, se você não cuidar muito da origem, você entra num ciclo vicioso muito ruim. Muito ruim, que é um turbilhão, cara. É realmente um whirlpool, né? Você não... Como é que chama? Redemoinho. Rodamuinho. Você não consegue sair. Depois que você tá no meio, você não consegue sair. Então você tem que fazer de tudo para não entrar nele. E como é que você faz para não entrar? Pegando o gancho do Paulo Musi, cara, cuida do seu músculo. Claro, ele não teve opção, mas cuida do seu músculo como se a sua vida dependesse dele, porque ela depende. A sua longevidade depende 100% do seu músculo. Ele é a grande moeda da longevidade. Uma das coisas que eu aprendi agora, indo mais para eu fazia crossfit, depois fui pro boxe, e agora eu levo um estilo de vida mais próximo do fisiculturista, apesar de que eu não sou fisiculturista. E eu aprendi na prática, porque eu já tinha aprendido isso na teoria, porque eu já ajudei muitas pessoas a passarem por isso que eram próximas a mim, que não é cortando as calorias. Muitas vezes é você substituindo por alimentos mais saudáveis. Quando você começa a olhar a minha composição alimentícia do passado, ela era extremamente calórica porque eu comia muita porcaria e com muita frequência. Muito hambúrguer, bebia. E aí na hora que você começa a entrar num ritmo de alimentação mais saudável, eu como em termos de volume muito mais hoje. No entanto, você não engorda. Eu não engordo. Então isso é uma loucura. Eu queria que você explicasse um pouco isso. Porque, cara, eu não sinto mais fome, Ed. Legal. Sabe? Eu almoço bem. Eu tenho um prato, cara, bem servido. Que você olha e você fala assim, cara, eu vou engordar, mas você não engorda. Eu tomo um baita de um lanche. Eu como, cara, quase 300 gramas de fruta. Eu como iogurte. Não o iogurte que você recomenda, mas eu como iogurte. eu já melhorei, cara, demais minha alimentação. Mas é louco quando eu vejo a minha alimentação do passado que me deixava gordo, que me fazia mudar a composição corporal, perder massa, ganhar gordura. Explica um pouco o porquê disso. Legal. Primeira coisa, eu vou falar que você, cara, você falou que tá perto de um fisiculturista no lifestyle, né? Mas não é exercício que te mantém magro, é alimentação. Tem uma frase que eu gosto muito que é em inglês, né? You can't outperform a bad diet. Né? Você não pode... como é que traduz isso? Você não pode... não dá pra ganhar de uma dieta ruim, né? Cara, não dá pra vencer, não dá pra ser melhor do que uma dieta ruim, né? Independente... Não tem algo que compense a dieta ruim, né? Exato. E... Então, só pra dizer que é o seguinte, não é o seu exercício que te mantém magro, é o que você tá escolhendo comer. Muito bem. Então deixa eu puxar essa linha e abrir um pouco mais esse leque que eu fiz a menção lá de nutrição baseada em caloria. E é o que eu falo, você precisa ficar saudável para emagrecer e não emagrecer para ficar saudável. As pessoas querem inverter essa equação e elas não vão ficar saudáveis se elas começarem com o foco no emagrecimento. Porque se o foco é no emagrecimento, o foco automaticamente sai do qual e vai para o quant. E aí você focou em cortar caloria. Por isso que aquele nutricionista que quer que você... te garante, te promete que você vai emagrecer comendo brigadeiro, sonho de valsa e por aí vai, ele consegue por quê? Porque ele vai cortar as suas calorias. No fim do dia, o efeito calórico, ele é soberano. Mas as estratégias para você chegar nesse equilíbrio, ou déficit, ou superávit, se você quer ganhar massa, o que for calórico, mudam tudo, e as pessoas não entendem isso. Se eu cortar a sua caloria, e você continua comendo um monte de merda, mas eu corto essa caloria, corto aqui, corto aqui, corto aqui. É aquela história um termo que eu abomino, que é dieta equilibrada, um pouco de tudo. Pro inferno com um pouco de tudo. Um pouco de tudo é o cara que não... É o cara que quer fazer caber nas suas crenças qualquer tipo de alimentação, porque um pouco de tudo, dieta equilibrada, não quer dizer porra nenhuma. Nada, né? É o quê? É equilíbrio entre macronutrientes? Balela. É um pouquinho de porcaria no meio? Balela. E aí, eu arrumei o quanti, mas eu não arrumei o quali. Você tá
jogando contra o seu metabolismo, porque se você consome 2.000 calorias e passa a consumir 1.500, o que vai acontecer como consequência? O seu corpo, ele vai continuar te entregando tudo que ele te entregava com 2.000, mas agora com 1.500, ou seja, ele reduziu o seu metabolismo basal, as calorias que você gasta para existir, sem fazer mais nada. Então, ele reduziu aquilo. Aí você fala, cara, daí você perdeu o peso, mas você parou, você foi pro platô porque, cara, teve um match entre gasto gasto calórico e caloria para dentro, beleza. Aí você fala, cara, como é que eu saio disso? Agora eu vou comer 1.000 calorias? Quando que termina? Não termina, e você só aumenta o buraco. Essa é a grande armadilha, você perde peso no curto prazo. E é o que eu falo, você perde peso, você atribui ao endócrino que te prescreveu um remédio ou ao nutri que te cortou caloria, o mérito de você ter emagrecido, e na hora que você engorda de novo, você que é preguiçoso ou guloso. E tá errado. Esse balanço calórico tá errado. A gente foi levado a crer que o nosso corpo funciona como se fosse um calorímetro. Sabe o que é um calorímetro? Não. É um equipamento que mede caloria. Então eu tô falando aqui nesse microfone. Eu posso pôr esse microfone no calorímetro. Ele vai me dizer quantas calorias tem esse microfone. Porém, só você vê que caloria não tem picas a ver com nutrição. Nenhuma relação, zero. Você não se alimenta de calorias, você se alimenta de nutrientes. No calorímetro, vou fazer uma analogia com uma banheira. Pensa que você tem uma banheira com água. Cara, calorias que entram é a água enchendo a banheira. Calorias que saem é o ralo. Então, se você controlar quanto água entra e quanto água sai, tudo certo. O calorímetro é o seguinte, você colocou um substrato, ele mediu quanto de energia você precisa para aumentar 1 grama de água de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Isso é uma caloria. Muito bem, então tá medida a caloria. E as pessoas querem fazer um deparo de um calorímetro, os profissionais sobretudo, para o nosso corpo, que trabalha de forma entrópica. A entropia é a dissipação desordenada e meio caótica da energia. Você tem infinitos destinos para a sua energia. Não é linear. Cara, você tem produção de hormônio, de enzima, você tem geração de calor, você tem uma cacetada de possibilidades. E dependendo do que você come, e da ordem que você come, inclusive, mas mais do que você come nesse sentido, você vai dissipar de uma forma ou de outra. Então, o seu corpo não queima igual as calorias de um ovo e as calorias de um brigadeiro. Uhum. E isso é tão claro, e Marcelo, tem tantos estudos, eu vou te citar. E a absorção também, né? Também, mas o elemento chave aí, de novo, soberano é restrição calórica. A restrição calórica ela é soberana. Se você restringir na marra a caloria, você vai emagrecer, mas vai ter um custo fodido isso aí. Você vai ter uma redução do metabolismo e um aumento de fome. Vai te deixar compulsivo, mal-humorado, ansioso, e a sua força de vontade vai acabar na primeira esquina. Uhum. Então, tem alguns estudos que mostram isso muito claro. Um deles foi feito pelo Dr. David Ludwig, de Harvard. Ele pegou um grupo e dividiu esse grupo em 3 subgrupos. Um consumiu café da manhã, aveia, a nossa aveia instantânea aqui do Brasil, que ela não é uma aveia crua. A aveia americana, que é a steel cut, aquela aveia mais bruta que você precisa cozinhar 15 minutos. Mesmo ingrediente. E o terceiro, omelete. E fruta, tinha frutas também. Para não dizer que é só proteína. E o que ele mediu? Isocalóricas, que é o grande X da questão. Ah, legal. Mesma caloria quantidade de caloria. Mesmíssima quantidade de caloria. E o que aconteceu na refeição seguinte? A galera da aveia instantânea comeu 1.400 calorias. A galera da aveia steel cut comeu 900 calorias. E a galera do omelete comeu 750 calorias. Ou seja, dentro do mesmo ingrediente. E aí vai falar, você é carbofóbico. Nem fudendo, sou zero carbofóbico e tô falando da aveia, inclusive. Mas só a diferença da aveia processada, que é a nossa aveia aqui, que ela não é crua, não é bruta. Pra aveia bruta, já teve uma diferença de 500 calorias na refeição seguinte. E se você comparar com o turma do omelete, foram 650 calorias. Aí você vai falar pra mim que o que importa é caloria? E o que acontece com o seu corpo no meio do caminho? E a fome que você vai ter depois? E se você tivesse se você comesse a aveia e tivesse que forçadamente, porque você está em restrição calórica forçada, comer 650 calorias a menos na refeição seguinte, para equilibrar, como é que você ia ficar? Você ia ficar numa boa? Não ia. Mas se você comesse omelete e ficar 650 calorias a menos, ia ser o seu basal, ia ser o seu natural. Esse é um dos estudos. Teve um outro estudo feito pelo Dr. Kevin Hall, que é o cara número 1 em estudo científico, metabólico, nutricional do mundo. O cara mais metodológico foda que tem.
E ele separou também estudo clínico randomizado, alto nível de evidência. Dá para estabelecer relação de causa e efeito, ou seja, uma coisa causou a outra. Separou o grupo em 2 subgrupos, 2 grupos de alimentos exatamente iguais do ponto de vista de macronutrientes, carbos, gorduras, proteínas e fibras. Mesma coisa aqui, só que aqui, no primeiro grupo, comida de verdade, aqui, ultraprocessado. Basicamente era isso aqui, desconfigurado. Então aqui ultraprocessado, e quando você coloca ultraprocessado, o alimento fica mais palatável, enfim, a consistência dele favorece a você comer mais, enfim, aí podemos elocubrar sobre os porquês. Fato é que a diferença naquele momento, naquela refeição, entre quem comeu aqui e quem comeu aqui, foram de 500 calorias. Só por ser ultraprocessado, ou seja, mesma coisa. Então eu vou te prometer... Para se saciar? Para se saciar. Para se saciar. E aí eu vou te prometer que comigo você vai emagrecer comendo tudo que é porcaria, porque isso é o que te dá prazer. Cara, eu vou deixar sua vida miserável. É o contrário. E esse é um baita de um elefante na sala que as pessoas não estão vendo. Isso que eu chamo de nutrição baseada em caloria. Então, voltando à sua pergunta inicial, o que me tira do sério, o que eu pulo dessa altura, é ver profissional com esse tipo de conduta. O terror dos nutricionistas. Não, tem nutricionista maravilhoso, cara, maravilhoso. Não, sem dúvida. A regra, infelizmente, é essa. Por quê? Posso fazer um parênteses aqui? Não quero roubar muito a cena, mas assim, como é que funciona a engrenagem? Você tem... Quem determina as próprias diretrizes é a indústria do açúcar. Não vou citar casos, eu tenho 10 para citar, mas não vou citar para não ficar prolixo. Mas indústria com lobby, governos, instituições que determinam as diretrizes, que são políticas e nunca nutricionais, e essas diretrizes vão para as universidades, que cospem profissionais que vão fazer isso que eu estou falando. Então, o cara, depois de ficar 4 anos defendendo isso, é muito difícil aqueles que se desprendem e conseguem falar, cara, peraí, por 4 anos, boa parte do que eu aprendi é merda, é enviesada, é comprada. Ele tem que entender como é que funciona essa cadeia. E muitas vezes, ou ele não quer, ou ele não tem acesso, não sabe, por qualquer razão. E depois que ele entende, ele vai entrar num conflito mental e numa dissonância cognitiva do cacete, ele vai ter que ver o que ele vai optar. Se é aquela verdade que foi colocada para ele por 4 anos, ou a nova verdade que ele eventualmente se aventurou a descobrir, e ele vai ter que abrir mão de uma das duas, porque as duas não vão poder coabitar no mesmo lugar. Mas eu acho que tem 2 lutas. Essa é a luta quando a ficha cai e você entende que você passou por uma lavagem cerebral e viveu na Matrix, como você disse, durante muito tempo, mas existe o estímulo econômico para o próprio profissional, porque dá muito mais trabalho você se posicionar do jeito que você se posiciona. Irmão, você tem que enfrentar a vida real. Não vou falar que você vai poder comer bis e chocolate e sorvete e um monte de processado. Não vai. Ah, Ed, você é muito radical. Cara, você sabe que para você atrair esse tipo de pessoa dá muito mais trabalho do que quando a outra pessoa fala assim, cara, você pode tomar sua Coca Zero, você pode comer seu chocolate, você pode... e eu ainda vou fazer você emagrecer. Porque as pessoas querem a bala de prata, elas querem o botão, a pílula mágica, elas querem isso. Olha quanto que a gente tá vivendo de Mounjaro e de Ozempic e daqui a pouco agora do Godzilla. Tá sabendo do Godzilla? Não. É Godzilla, não é? Godzilla não. Mounjaro, Wegovy, Ozempic. Não, depois... o brasileiro? Não, depois do Mounjaro... Tem um brasileiro agora. Não, tem o Mounjaro agora. Depois do Mounjaro, a própria indústria do Mounjaro, eu acho... Não sei se é Godzilla. Pesquisa aí depois, Fê. Depois do Mounjaro, o que vem? É tipo... Não é Godzilla, porque esse não, tem... Wegovy? Não. O Wegovy é da linha da semaglutida lá. Isso, do Ozempic. O Mounjaro não. O Mounjaro tem um outro subsequente. Sim, é tizepartida. Sim, isso eu sei. Mas e é um outro tipo, só que é mais agressivo ainda. Tá. Cara, o Fê já pega aqui, porque foi super recente isso. Foi tipo semana passada que eu fiquei sabendo disso. A galera ama isso. Cara... essas indústrias estão faturando bilhões. O negócio é maluco, esse negócio. A marca mais valiosa do mundo é a Novo Nordisk. Novo Nordisk, cara, puta que pariu. E eu vou te falar assim, foi meu cliente na época da Clivo. E o meu contrato foi encerrado. Porque eles falaram assim, cara, a gente não precisa vender mais. A gente não precisa vender mais.
Porque a gente... Porque, veja, o produto teve um milagre. Vou botar como milagre. De sair sem a necessidade de prescrição médica. Então você vai lá, irmão, e compra a porra do remédio. Se eu tiver errado da prescrição médica, alguém vai lá e pede a prescrição e consegue o remédio. Mas o lance que eu tô querendo dizer aqui é que o label, o objetivo do medicamento é para diabetes. O Ozempic é para diabetes e a galera usava para emagrecimento. O Wegovy é para obesidade, né? Só que você acha que eles vendiam quanto? Quantos por cento era para diabetes e quantos por cento era para emagrecimento? Era 99%, cara, para emagrecimento. E você acha? O pessoal faz vista grossa. Cara, a gente tá fazendo nossa parte, só que a demanda tá crescendo. Então, essa é a maior prova de que a população, cara, ela não gasta o tempo que a gente gasta estudando para entender as consequências de apertar esse botão mágico, mas tá todo mundo feliz da vida com esse botãozinho mágico. Mas essa conta vai vir. Então, primeira coisa, a gente... Eu volta 10 casas. As pessoas não se dedicam como a gente, não. As pessoas são, via de regra, pessoas de qualquer nível social, analfabetos funcionais no que diz respeito a rótulo. Não sabe ler, aliás, não quer ler, se quiser ler não sabe entender, não sabe interpretar o que é bom, o que é ruim, ou seja, é de pouca valia, inclusive o cara aprender minimamente a ler rótulo. A única coisa que eu falo que todo mundo tem que saber é rótulo da frente é a área do marketing. Uhum. Não se emocione com nenhuma informação ali de nenhum produto. Vira atrás, é lá que vai estar a verdade. E então, isso falando de rótulo, falando de estudo, algo a mais, para que o cara, por exemplo, queira ajustar a origem dos problemas para não precisar tomar. E outra, cara, a gente viu isso com as vacinas. Não teve muito do Covid, não teve muito tempo porque foi um negócio emergencial. Apesar da crise de obesidade, da epidemia de obesidade, de certa forma ser emergencial, pode ser considerado como tal, não teve quilometragem o suficiente para saber aonde que essa corda vai estourar. Tá tendo agora casos de pancreatite por conta do Ozempic. As pessoas estão tomando... Que a gente já escuta isso faz tempo, né? E tem cara que tá tomando non-stop. Ou o cara para, engorda e toma de novo. Ou seja, as pessoas... Aquela armadilha que eu te falei da restrição calórica, no caso de todos esses remédios, que no final do dia é para gerar déficit calórico, né? Forçado, o cara não ajustou nada. O cara vai voltar ao que estava antes, com o perfil corporal piorado, que é o que eu te falei, e vai tomar de novo. E os cara, a gente está criando uma geração que vai ter um futuro devastador. E isso vale inclusive para criança. Não sei se você soube, ouviu da joint venture em produtos da Nestlé com o Ozempic, para fazer produto infantil. Desculpa, não é para produto infantil. É para produto para adulto, mas produto focado em clientes que usam Ozempic. Aí você fala, cara, mas espera aí, deve ter algum estudo diferente, que a absorção é não sei o que compensa. Não tem porra nenhuma, cara. É uma joint venture lá para todo mundo ganhar mais dinheiro. Então, cara, é muito preocupante isso. E você comentou, Ed, é muito mais difícil fazer o que você faz do que ir no fluxo e prometer tudo. Cara, eu concordo que é no curto prazo. No médio prazo, todo mundo que vai no lugar comum se estrepa. Não é à toa, cara, que o índice é bizarro, 98%. Uhum. E os 2% que não estão nessa conta, para completar os 100%, é gente que mudou alguma outra coisa. Porque o que não muda é 100%. Uhum. Então, no final do dia, o cara que tá comigo, que me acompanha, que... Cara, eu tenho infinitos depoimentos super legais de pessoas que mudaram a vida e que resolveram o problema. Uhum. E isso é muito raro. Resolveram a vida, porque aprenderam quais são as chaves básicas no alicerce da saúde que o cara tem que mexer para que ele caminhe com as próprias pernas. Por isso que, inclusive, uma das minhas promessas é liberdade e autonomia. Autonomia para você caminhar com as suas próprias pernas, liberdade para você não depender de um cara que te prescreva o tempo inteiro quanto, quando e como que você vai ter que comer. Uhum. Uma vez que você tem esse conhecimento, cara, você tá livre. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, você se vira bem. Eu vejo que a minha análise é duas. Eu vejo, obviamente que eu só vejo coisas positivas para você. Eu acho que pode ter um estímulo econômico para essa pessoa querer vender, encher a agenda e vender mais.
mas eu acho que você tem um prato cheio maravilhoso, que é você ter um inimigo comum muito claro. Que você não deveria ter medo de bater com força. E eu vejo que você melhorou muito nisso. Você bate muito mais. Você já era o terror dos nutricionistas, mas hoje eu vejo que você dá nome aos bois, você cita marcas, você fala com convicção. Eu cito fatos, né? Eu não coloco a minha bunda na janela com especulação. Isso em nenhuma área. Em nenhuma área. Aliás, um controle que eu tenho, uma atenção que eu tenho cada vez maior de nunca virar um repetidor de plantão, um cagador de regra. Todo mundo fala a mesma coisa. Então, cara, assume-se que aquilo é fato. E ninguém mais questiona. Uhum. Eu falo, cara, peraí. Eu não vi. De repente, há 5 anos, eu poderia dar uma resposta que hoje eu prefiro não dar. Há 5 anos eu ia falar, cara, todo mundo sabe. Por exemplo, todo mundo sabe que gordura saturada vai entupir sua veia e vai aumentar a mortalidade. Há 5 anos, há 5 não, mas há 12, talvez, se você me questionasse, eu ia simplesmente ir no fluxo. Só que todo mundo sabe até que existam estudos. Então, nesse caso, é que esse exemplo existem estudos que desmistificam isso, né? Então, eu sei que não. Mas hoje, numa situação similar, eu vou falar, cara, eu não sei. Eu ouvi 500 pessoas falando, mas eu nunca vi um estudo. Então, eu não sei te falar. Uhum. Né? Teve um caso curioso que uma pergunta que acabou vindo com frequência, que era atum em lata, atum em... Eu vi você falando bastante no óleo e na água. Atum em água, atum em óleo, qual que é melhor, qual que é pior. Claro, desconsiderando o fato do óleo, isso é uma merda, né? Então vamos tirar o óleo, mas o ponto ali era a questão de migração de metal pesado. Cara, eu poderia ir num fluxo e repetir o que todo mundo falava, até que eu fiquei quieto, eu fui para um laboratório de uma amiga minha e eu falei, cara, você... Né, a Falcão Bauer, inclusive, vou falar o nome deles aqui, e a dona, que é minha amiga, eu falei, Paty, você já fez esse tipo de estudo? Se você fez, eu não tenho um lado pra defender, se você fez, eu gostei. Puta, por acaso esse eu fiz. Que legal. E é exatamente igual, não muda nada do ponto de vista de migração de metal pesado. Eu poderia falar, eu odeio óleo, eu poderia endossar a minha crença, que não é uma crença enviesada, é uma crença científica, que óleo industrial é uma merda. Então eu poderia falar, cara, vai direto na água. Eu sigo falando vai direto na água, mas batendo na qualidade do óleo, não batendo na questão do metal pesado. O que eu quero dizer é, eu fujo da cagação de regra pura e simples, que nem o diabo foge da cruz. Uhum. Eu odeio repetir o que as pessoas estão falando, simplesmente porque aquilo passou a virar lugar comum. E eu acho legal que você começou a reagir a vídeos de pessoas que são altamente influentes na internet nesse âmbito, né? Então eu já vi vídeo seu falando sobre óleo vegetal, eu já vi você falando sobre muitos temas distintos, assim, né? Que pessoas acreditam piamente no que essas pessoas falam. Eu lembro que no primeiro episódio que a gente gravou, um dos temas polêmicos foi a manteiga e a margarina. Uhum. E depois que eu gravei esse vídeo com você sobre manteiga e a margarina, alguns nutricionistas vieram aqui... Defendem a margarina. E defendem a margarina. E eu gostaria de voltar nesse tema. Não, cara, isso manteiga ou margarina? É um tema que acho que nunca vai caducar. Apesar de ser bizarro pra mim que esse tema não caduque, mas não caduca. Pro bem ou pro mal. Cara, eu acho que... Posso te dizer o que defenderam quando vieram aqui? A margarina já foi ruim. Hoje não é mais. Tá. A composição de gordura dela mudou. Tá. Essa foi a explicação. Eu tenho, inclusive, uma sequência de 2 vídeos que eu fiz recentes, onde eu explico... Eu acho que na primeira gravação que eu fiz aqui, eu falei da história da margarina. Eu fui para um outro lugar. Agora eu vou responder 100% de forma objetiva o porquê que eu acho que defender a margarina é algo insano. Aliás, antes disso, o mundo, infelizmente, está muito chato e muito polarizado, né? Então, cara, é o low carb com o high carb, a margarina com a manteiga, o vegano. É o vegano e o carnívoro, é o Lula Bolsonaro. E as pessoas entendem que não precisa estar polarizado em muitas situações. No caso da margarina, eu acho que tem que ser polarizado, porque eu acho indefensável. Mas via de regra, é um alerta que eu faço aqui. Cara,
o fato da pessoa... A manteiga e margarina só polarizou porque o cara não quer manteiga e não gosta da manteiga. E aí, ele, como profissional, se sentia impelido aí pro outro extremo, que é a margarina. Então, cara, quando o Bolsonaro era presidente, eu via as merdas que ele fazia e eu criticava absurdamente. Quando o Lula é presidente, eu vejo as merdas que ele faz e eu critico absurdamente. Então, assim, eu não tenho que ter receio com isso. Por que na hora que eu, como nutricionista, por exemplo, não gosto da manteiga, porque eu tenho medo pelas minhas razões, porque eu aprendi na faculdade que a LDL é perigoso, que a gordura saturada da manteiga vai aumentar o LDL, vai aumentar a placa, blá, blá. Cara, eu posso falar o seguinte, cara, não comam manteiga, tenham medo da manteiga, mas também não comam margarina. E por que eu acho que o profissional tem que indicar para os pacientes não comerem margarina? Então vamos lá. Em primeiro lugar, origem da margarina. Ela é feita de óleos industriais. São os piores óleos. Soja, milho, canola, girassol, algodão. Que no Brasil o algodão é menos usado. Esses óleos, qual é a origem deles? Monocultura, transgênica, uma quantidade bizarra de veneno. O transgênico tem como característica aguentar uma carga de veneno que tudo morre menos ele. Então, ele nasce como algo mais químico do que o normal. Tem gente que vai defender o contrário, mas, cara, isso não é discutível, tá? Porque o transgênico tem uma outra questão que é com relação a inseto, né? Então, como se fosse um inseticida intrínseco, que faz parte do DNA dele. Então, ele precisa de menos... Então, sim, ele precisa de menos pesticida, mas ele precisa de mais outros agrotóxicos, como, por exemplo, o glifosato, que ele aguenta cargas absurdas e é um dos principais agrotóxicos, é o principal, na verdade, e um dos mais danosos, já proibido em vários países. Então, muito bem, isso é a origem do vegetal que vai dar origem ao óleo, que vai dar origem à margarina. Depois ele chega na fábrica para ser feito o óleo em si. Cara, o processo é terrível. Química pra caramba, alta pressão, alta temperatura, desodorização, branqueamento, cara, um monte de coisa. Muito bom. A partir dali, ele vai passar por um processo para que ele fique estável em temperatura ambiente. Antes, o processo era o processo de hidrogenação. De forma muito simples, colocava-se uma molécula a mais de hidrogênio, ou um átomo a mais de hidrogênio, para que aquilo ficasse estável em temperatura ambiente, aumentasse o tempo de prateleira e tudo mais. Muito bem. Aquilo gerava gordura trans. A gordura trans foi batida pra caramba. Ainda tem empresa que usa, a própria Nestlé usa. Você pegar sonho de valsa, tem gordura vegetal. Desculpa, tem gordura trans e gordura interesterificada. É a nova e a antiga margarina. Por isso que eu elegi como o pior chocolate do mundo. E aí você fala assim, tá bom, Ed, entendo tudo isso. Mas vamos falar da ponta, que é a margarina nova. Então não é mais gordura trans. Então, teoricamente, tem um perfil lipídico melhor. Cara, eu não posso avaliar só perfil lipídico de um produto cuja versão anterior levou mais de 70 anos para ser banida. Legalmente, inclusive. Ficou insustentável para a indústria segurar a onda da margarina, da gordura trans, apesar de todo o lobby, porque, cara, a cagada para a saúde pública foi muito grande. Então, beleza. Então, houve uma atuação na política pública para que houvesse uma restrição severa de gordura trans. Aí mudou para gordura, agora ela chama de gordura interesterificada. A mudança molecular da gordura interesterificada, ela é maior do que a hidrogenação. Aí você me pergunta, mas ela é pior? Eu não sei, Marcelo. Eu não sei se ela é pior. Mas ninguém sabe. E a partir do momento que ninguém sabe se a interesterificada é melhor ou pior, ou de repente não tem problema nenhum, mas é algo que é super recente, a partir do momento que a gente tem o histórico da versão anterior, a gente tem que fazer a lição de casa de falar, cara, né, é que na nutrição não tem, mas na medicina tem, né, o primeiro não lesar, né? A gente precisa olhar e falar, cara, peraí, eu não sei o que tem aqui na minha frente. Eu não vou mandar meu paciente comer. Deixa eu ter 50 anos de estrada primeiro e entender se esse negócio é seguro. Hoje, o que eu falo é, margarina é roleta russa. Então, é muito simples de entender o que eu tô falando. Não é soberba minha, entendeu? Eu posso, assim como o outro não gosta da manteiga, eu posso não gostar do perfil lipídico da margarina. Porque os óleos poliinsaturados são muito instáveis, então eles oxidam com muito mais facilidade. Posso contar um monte de história. Cara, deixa isso pra lá, porque aí é o meu ponto de vista ou é o seu ponto de vista. O que eu tô falando é o seguinte, é arriscado consumir
margarina de forma irrestrita, porque ninguém sabe o que vai acontecer com ela. Ninguém sabe se ela é boa ou não. Pronto, é isso. E a manteiga? Como entra nessa história? Porque, obviamente, que ela é... A margarina, cara, por muitas vezes o pessoal tá observando muito a questão dieta, né? Pô, vamos focar na dieta, caloria, vai comparar a caloria da margarina e vai comparar a caloria da manteiga, também uma visão ultra simplista. Ela é mais calórica, né? Mas explica por que ela é melhor na sua visão. Porque as pessoas são muito mecanicistas. Então, 100% dos nutricionistas ou médicos que defendem a margarina ou que condenam a manteiga fazem isso por uma razão. E aí vou mostrar estudos para você que mostram que a manteiga aumenta o seu LDL. É 100% isso. É sempre esse o papo. Manteiga aumenta LDL, margarina reduz LDL. Vamos focar na manteiga? Manteiga aumenta LDL, que é o colesterol ruim e que vai te gerar placa e por aí vai. Placa aterosclerótica. Cara, tem tanto estudo que já demonstrou que, principalmente dentro da matriz do alimento, então estamos falando da manteiga, vale para o queijo, vale para o leite, vale para o iogurte, vale para a carne, ou o que quer que seja. Dentro da matriz, não há o que se temer. Inclusive, pela primeira vez na história, agora, faz uma semana, pelas diretrizes americanas, o ovo passou de forma inequívoca e nunca mais vai ter risco de voltar, creio eu, a ser o vilão. Ele foi isentado. Acabou. Se você comer 50 ovos por dia, os ovos da Graciane lá, né? Se você comer 50 ovos por dia, tá tudo certo. Não se fala mais. Por quê? Eu tô falando de matriz alimentar. No caso da manteiga, é um alimento minimamente processado. É uma gordura que está preservada, é uma gordura natural. A maior fonte de gordura saturada do mundo, animal, vegetal é o coco, mas aliás as palmáceas em geral, do mundo animal é o leite materno. A gente está perfeitamente equipado a lidar com gordura saturada. E aí o que acontece é que tem até a ver com o rótulo, né? Gordura saturada é tão condenada que existe um label, uma lupa alta em gordura saturada que nos induz muito ao erro, que tem um pouco a ver com a Matrix. Aí você vê um produto com manteiga, como tantos outros bacanas, com a lupa do alto em gordura saturada, e você fica com medo, porque você sofreu essa lavagem cerebral, que tem toda uma história do porquê, todo o histórico muito interessante. Eu acho que eu falei no outro episódio um pouquinho disso, mas né, de onde vem o pânico da gordura saturada, de um estudo fraudulento da década de 50, outros episódios, conluio com o cara que era o cardiologista do Eisenhower, que era o presidente americano, que morreu de ataque cardíaco. Um conluio desse cara junto com o Ansel Keys, que era um patologista, o cara mais forte, o nome mais forte que já existiu na nutrição até hoje. E aquilo, cara, foi com grana da indústria. Enfim, a história ela é um pouco mais cabeluda do que dá pra contar aqui. Então, cara, a gente foi desde lá de trás, desde a década de 50, sofrendo essa lavagem cerebral. Então, hoje, todo mundo que bate na manteiga, bate porque ela aumenta LDL, ela aumenta LDL, ela aumenta LDL. Mas peraí, volta uma casa. Isso é desfecho substituto, não desfecho concreto. Ela aumenta LDL, mas e daí? Não tem problema que ela aumenta LDL. A gordura saturada ou fontes naturais de gordura, elas vão só fazer isso, mas elas eventualmente, inclusive, melhorem outros tantos desfechos de saúde. Inclusive, tem estudos comparando dieta Atkins, que é uma dieta cetogênica, quase carnívora, com a dieta padrão americana. Dieta Atkins, sem restrição calórica no estudo clínico randomizado, alto nível de evidência também, com dieta padrão americana, que é verdade que é uma merda. Mas na dieta Atkins, sem restrição versus americana com restrição de até 1.000 calorias por dia, dieta Atkins melhorou todos os parâmetros de saúde. Todos. HDL, triglicérides, pressão alta. Aumentou um pouco a LDL? Aumentou um pouco a LDL. Mas aí que tá o que eu tô falando. Você tem infinitos parâmetros, entre aspas, pioram, porque eu não vejo isso exatamente, necessariamente como uma piora, até porque tem subfrações de LDL que é muito pouco falado, mas melhorou todo o resto. Então, cara, é lente monofocal de LDL. É isso que justifica o argumento
de bater na manteiga ou de bater na gordura saturada. Estão olhando para um vilão, mas ninguém está questionando se esse cara é vilão, entendeu? E eu ainda vejo que essas interpretações de estudos ainda são tão mal interpretadas, né? Outro dia eu vi alguém publicando um estudo falando mal de carne animal, né? Carne vermelha bovina animal. E aí eu fui dar uma olhada no estudo e era carne processada, né? Queria que você falasse um pouco... Uma coisa me chamou muita atenção da última vez que a gente conversou no último episódio, que foi você comentando do vegano. Porque você falava que o vegano ele tem boas intenções. Ele quer fazer boas coisas. E ele acaba errando em todos os pilares, você mencionou. E eu queria que você falasse um pouco do veganismo e depois a gente entrasse um pouco na carne. Porque eu fiz experimentações de dieta carnívora, 100% carnívora por um período. Eu tive próximo de pessoas convivendo com essa dieta por anos, né? Eu não faço, mas é tudo para mim como uma experimentação, para eu entender um pouco os elementos, os dois lados da moeda. Queria que você falasse um pouco do veganismo que tomou muita força, especificamente acho que naquela época quando tinha saído o documentário, e agora meio que acho que a gente não tá falando tanto sobre isso, porque saiu o documentário de veganismo, depois saiu o documentário de carnívoro, e eu acho que a gente continua com as duas ondas ali. Eu queria começar com o veganismo e depois entrar na carne. Perfeito. O veganismo ele tem três... Primeiro, só uma coisa, não é que o veganismo erra em todas, ele potencialmente erra em todas. Você tem vegano e vegano. Como tudo, você tem que qualificar o que você faz. Não é uma divisão, é do reino vegetal tá tudo liberado, é do reino animal tá tudo condenado, né? Mesmo para o vegano não poderia ser tão preto no branco. Porque quais são os três pilares? A própria saúde. Então, em tese, a alimentação vegana é mais saudável. Em tese, a alimentação vegana protege mais o meio ambiente. Em tese, a alimentação vegana preserva mais vidas e evita maus tratos animais. Quando eu falo que potencialmente eles erram nos três, e tem um documentário que chama O Mito dos Vegetais, The Vegetarian Myth, da Lierre Keith, chama a autora. É muito interessante que ela foi vegana por 20 anos. E quando alguém é vegano por 20 anos, aliás, quando alguém é vegano, ponto, cara, ela nunca vai perder o amor aos animais. Não existe isso, entendeu? Então, eu acho que o foco acaba sendo esse. E é muito interessante ver quem vai pro outro lado, né? Quem, de alguma forma, abandona o veganismo e, cara, explica o que aconteceu, inclusive tocando nesses três pilares. Mas de forma resumida... Foi o caso dela? Foi o caso dela. Nos três. Então, primeiro, cara, existe um ciclo de vida e morte. Então, a gente atribuir uma forma de vida que não tem a morte, não é que não é natural, não é possível, né? Então, você vai comprar o seu alimento bonitinho, orgânico, que não foi, cara, porque o veneno mata uma quantidade absurda de gente, de gente também, mas de animais e tal. Aquele produtor de orgânico, ele tá concorrendo com lebres, com aves, ele tá concorrendo. Ele tem que dar um fim, ele não tem como não fazer isso. Então, falando de animais. Depois, ainda falando de animais. 25% da nossa alimentação são 4 grãos. Milho, soja, trigo e... Milho, soja, trigo... Aveia não. Não é aveia. Caramba, cara. Arroz. Arroz. Tá, 25%. Então, quando você fala que a maior parte da alimentação humana hoje é transgênica, o que é uma produção transgênica? Você já viu como é que funciona? Já viu imagem de monocultura para valer? Eu vi em documentário. Você viu em documentário. Cara, são quilômetros de colheitadeiras que vão, depois da carga de veneno que matou uma quantidade boçal de animais, passa a colheitadeira. O que não morreu quimicamente, morre fisicamente, mecanicamente picado. Dá pra ver no chão, né? Os animais morrendo e tal. É real. Inclusive, não são só pequenos. E acho que pro vegano não tem uma distinção de valor de vida, se é menor ou maior, tá? Mas, mesmo assim, a gente choca mais quando o animal é maior. E tem casos de onças, lobos-guará. Tem uma grande amiga minha que me citou alguns exemplos. Ela é
fundadora da Ampara Animal. Então ela vê muito isso, né? Ela é a maior ONG, OCIP hoje, acho que da América Latina, de resgate de animais silvestres. E então existe uma quantidade de mortes numa monocultura absurda. E a imensa maioria dos veganos vai comer o seu óleo de soja, mas não vai comer sua manteiga. Mesmo que seja da vaquinha mais feliz do mundo. Porque não pode. Porque é uma linha. Porque é animal e vegetal. Entendeu? Então você tem uma vaquinha que você chama ela pelo nome, dorme na sua cama, mas você tira o leite dela, o vegano não pode tomar. Então é isso que eu tenho de... Cara... crítica, de certa forma, né? Uma crítica ao pensamento, uma crítica, né, da gente não abdicar de um poder tão único do ser humano, que é o de pensar, não se colocar em caixinhas, em paradigmas, em dogmas, né? Que é uma caixinha que alguém um dia montou e você entrou sem questionar nada. Tem um exemplo que eu dou muito, que tem uma amiga que tem galinha em casa. A galinha coloca um ovo na cozinha dela e ela nunca chocou. Ela coloca e vai embora. O vegano ia deixar o ovo estragando. Entendeu? É um pouco isso. E então, cara, do ponto de vista de animal, daí a mesma razão dos grãos transgênicos, químicos, de monocultura, pouco biodiversos, alimentação pouco biodiversa, do ponto de vista de alto benefício, né? E meio ambiente. A gente está com as monoculturas acabando com a diversidade, com a biodiversidade. E a gente está envenenando os nossos solos, os nossos rios, enfim, é uma catástrofe total. Então, claro, de novo, tem vegano e vegano. Você tem como fazer escolhas para minimizar parcialmente esses efeitos, não totalmente. Parcialmente você minimiza. E, inclusive, do ponto de vista nutricional, eu acho que o vegano tem que ter uma noção maior do que a média de nutrição, porque ele tem que suplementar, cara. Ele tem que suplementar. Não tem como absorver. Não tem, né? E não é errado, pelo contrário, é nobre a pessoa falar, cara... Eu sou vegano, eu reconheço essas lacunas e eu faço isso para preenchê-las. Eu acho que é nobre isso, entendeu? Não é... Não, o veganismo é perfeito e a alimentação é linda e é super completa e papapá. Não é, cara, não é. Então, falando do veganismo é isso. Aí você pediu para eu falar da carne. Da carne. Tem mais alguma dúvida do veganismo? Não. Carne, o que acontece... Você mencionou de estudo. Eu vi um estudo que falava que carne fazia mal quando eu fui ver a carne processada. Na verdade, todo estudo que condena a carne é um estudo do tipo observacional. Tá? Sem entrar muito em detalhe de como eles são feitos, mas essencialmente eles são feitos com questionários. E tem duas coisas que chamam muita atenção nos estudos observacionais. O período e o tamanho. E isso faz... a gente ter uma falsa sensação de parrudez e de credibilidade. Foram avaliados 500 mil pessoas durante 25 anos. Porra, tá resolvido o problema, não vou mais questionar. E nada, o cara resolveu. O cara respondeu um questionário há 25 anos e eventualmente respondeu um questionário de novo agora. Houve um cruzamento de dados da forma como o cara quis, da forma como o pesquisador foi patrocinado para fazer, né? Porque o estudo observacional, ele é feito assim. Praticamente em todas as vezes, né? Você tem um muro em branco, você atira e depois você pinta o alvo, né? Você já sabe onde você quer chegar. E você cruza os dados de forma que o estudo cuspa aquilo que você quer. Então, nunca pode ser estabelecido relação de causa e efeito. Ao contrário de um estudo clínico randomizado, onde você pega um grupo, subdivide, isola uma variável, aí sim você vai falar, puta, peraí, tá tudo igual, menos isso aqui. Esse grupo aconteceu isso, esse grupo aconteceu isso. Puta, então, aí você faz uma relação de causa e efeito. E tem estudos mal feitos assim também, mas tudo certo. Só para focar no observacional. Então tem essa questão dos cruzamentos de dados. Você sempre vai achar um subgrupo, uma corte que vai endossar aquilo que você quer. E aí quando no questionário o cara te pergunta quanto de carne você come, cara, você tem desde um filé mignon, ou um fígado, ou uma carne in natura linda, maravilhosa, até uma salsicha, até um hambúrguer merda. Tem hambúrguer que é bom, tem hambúrguer que é merda. Nuggets. E mais do que isso, quando você coloca isso na sua resposta, você não está fazendo distinção do steak que você comeu ou do hot dog com maionese, com batata frita e milkshake e pão, que é um tipo merda, que é o pão do hot dog. É um dos piores pães que tem. Ou seja, você tem infinitas variáveis de confusão. Infinitas. Então,
A carne é um elemento perdido num oceano de merdas ali, entendeu? E a carne processada realmente tem muita coisa ruim. Peito de peru, tem tudo menos peito, menos peru. Entendeu? Tem 50 ingredientes. Então, as pessoas querem fazer uma ligação direta que não é possível ser feita num estudo como esse. Então, o lance da carne é isso, cara. É um alimento ancestral, assim como são os vegetais também, tá? Eu não sou fã, você falou da carnívora, eu não sou fã da carnívora. Eu acho que pode ser uma estratégia de ataque, mas não é uma estratégia que deveria ser de longo prazo, porque, cara... O único benefício que eu vejo, para mim, aos meus olhos leigos, não sou da área, não sou especialista, no processo como mais uma ferramenta para desinflamar alguém que está num estágio crítico. Concordo. Como uma estratégia transitória, porque eu não acho que seja uma estratégia de longo prazo, apesar de eu ter amigos que vivem assim. Cada um é responsável pela sua vida, faz o que quiser, né? Mas, fora isso, eu não viveria assim. Eu não viveria assim. É um nível de restrição que não tem razão de ser. Eu te explico. Numa dieta carnívora, por que os benefícios acontecem? Porque você tirou tudo que é merda. Não é porque você evitou a salada, é porque você tirou as merdas, entendeu? Vai falar que a berinjela, o tomate, o alface, o pepino que você tirou vai melhorar a sua saúde? Cara, eu tenho uma dificuldade brutal em aceitar isso. Primeiro que não tem estudo em cima disso, os estudos são muito preliminares. E segundo, cara, que eu acho que, de novo, é uma restrição, um nível de restrição que não traz benefício. Traz no curto prazo, a pessoa pode ser saudável com a carnívora, mas que eu quero, não traz benefício adicional em vez de você ter prazer comendo outras coisas. Né? E para quê, em última instância, para que zerar o carboidrato? Principalmente se você é uma pessoa ativa, para que zerar o carboidrato? Total. Será que faz sentido? Será que a saúde agradece por você zerar o carboidrato? E tem vários efeitos colaterais terríveis, especialmente no processo de transição. Acho que o mais importante deles, eu acho que tem o transitório de hidratação, que é bem brabo. Você precisa suplementar legal com eletrólitos, senão você não consegue se hidratar bem. E eu acho que tem um dano ao pilar fundamental, que é o sono. Você não consegue dormir direito, cara. O corpo tá te acordando o tempo inteiro e falando, pelo amor de Deus, me dá comida. Você não tá liberando insulina também, né? Insulina é um bom caminho pra gente ter um sono bom, Sim. né? Tem uma bagunça de insulina, de cortisol, corpos cetônicos o tempo inteiro lá bombando. Então isso eu acho uma loucura. Ed, vamos falar um pouco sobre a Mata, porque já faz o quê? Uns 2 anos que você veio aqui? Por aí. E eu acho que eu me recordo de você ter me trazido o primeiro superfood, eu provei e tal, e você ainda falou, cara, não tô gostando disso, tô melhorando isso, tô fazendo ajuste aqui. Eu queria que você falasse um pouco qual que é a filosofia, qual que é a linha de produtos que vocês estão trabalhando hoje. Legal. Cara, curiosíssimo você fazer isso, trazer esse ponto, porque a Mata é uma empresa vegana. Eu não gosto de usar a palavra vegana, porque eu acho que a palavra é dogmática e é excludente. Então, eu falo que é uma empresa plant-based, né? Por que ela é uma empresa plant-based? Primeiro, porque, cara, a gente cuida muito bem de cada ingrediente, é tudo orgânico, tudo comida de verdade, 100% comida de verdade. E, cara, como a gente tem, qual é a filosofia? Como a gente tem como filosofia atuar nos 3 pilares, ambiental, social e nutricional, no ambiental, um dos grandes, e com produtos, com insumos essencialmente amazônicos, um dos 3 grandes vilões da Amazônia é o desmatamento para a pecuária. Então, não dava para negligenciar isso na empresa, né? Então a gente foi para esse caminho porque, cara, a missão da Mata é voltar a ter a floresta em pé. Legal. Então é inverter esse desmatamento desenfreado. Como é que acontece isso? Cara, quanto mais gente consome produtos Mata, mais matéria-prima é plantada. Isso é um fato, né? Você tem os sistemas agroflorestais lá, das pequenas famílias que vivem disso. E você é muito próximo, né? A empresa é muito próximo dessas famílias que produzem os alimentos, né? De várias sim, mas não tanto das famílias, mas sim das cooperativas, das né? cooperativas. E aí, claro que através das cooperativas a gente acabou conhecendo várias famílias, fizemos vários vídeos juntos e tudo mais. Então, tem esse pilar que é o ambiental, o pilar social, do pagamento justo pela matéria-prima, do acompanhamento dessa turma, e o nutricional, que jamais pode ser negligenciado. Então, os produtos são altamente nutritivos. Se você trocar uma refeição qualquer por uma dose full
de superfood, você está extremamente bem nutrido. Inclusive é altamente proteico também. O que você quis resolver com o primeiro produto? O primeiro foi o superfood, né? O que você quis resolver ali? O que era a ideia original? Qual o problema e o que é a dissolução? Cara, praticidade. Você quando vai numa viagem, você quando tá... Cara, a nossa vida, principalmente em São Paulo, é especialmente complicada e caótica. Você não precisa mais comer um lanche merda e por um valor menor do que de um lanche merda, você consegue ter uma dose de um baita de um alimento e que você vai fazer bem para a floresta, vai fazer bem para você. Aí sim, vai fazer bem para os animais, porque ali, como não se usa nenhum tipo de veneno e sistema agroflorestal, por definição, não entra máquina. Então é tudo manual, entendeu? Então isso sim. Não tem agrotóxico? Não tem. Nem vegetal? Como nem vegetal. Existe agrotóxico que não é químico, né? Sim, sim. O que você tem no sistema agroflorestal são compostos que atraem determinados tipos de insetos e sim, matam esses insetos. Mas não tem nenhum animal que não seja inseto, que não seja morto, ou que seja morto no processo. Então você tem meia dúzia de besourinhos que poderiam competir, é o que eu te falei, o cara tá vendendo aqui. Sempre tem competição, é. Sempre tem. Agora, é muito interessante, uma característica da agrofloresta é ter muitas culturas e todas as chamadas pragas. O que é praga? Cara, é alguma planta que você não plantou, é alguma planta que tá lá, que espontânea. Todas elas são bem-vindas. E como você tem um estudo entre as culturas que estão naquela área, uma protege a outra. Então, existe uma inteligência lá. E aí, por isso que chama agrofloresta. É uma nanofloresta. É emular a forma que existe na floresta de biodiversidade. Não existe uma floresta colapsar por qualquer praga. Não existe isso. Só existe numa plantação humana, né? Então, você emula a forma como as culturas da floresta se protegem e você faz aquilo numa pequena área. Então, cara, se você entrar numa agrofloresta, é uma zona. É uma bagunça, é tudo junto e misturado. É mesmo? É. O cara ganha mais dinheiro do que o equivalente em área com monocultura, tá? Mas é mais trabalhoso, porque ele tem que entrar, é o que eu falei, é manual. Eu nunca fui muito intenso nessa parte de plantação, mas eu já tive algumas árvores frutíferas e se você não tem uma atenção, você não colhe nenhum fruto, porque os animais vêm e levam, né? Então, existe uma preocupação em você manter aquilo ali para poder chegar para as pessoas e você não perder o alimento. Perder porque um animal come e perder porque vai, sei lá, contaminar, alguma coisa assim. Qual que é a preocupação? Mas, desculpa, não Quando entendi. a gente está fazendo uma plantação e as pessoas usam agrotóxico, que não é o caso de vocês, sim, a gente está fazendo uso de uma química para evitar que um animal venha, um inseto venha e estrague aquela implantação, certo? Do ponto de vista de inseto, é o que eu te falei. Você tem compostos que ficam tipo em garrafinha PET, que tem algum aroma, algum químico que ali atrai que atrai ele. Então, do ponto de vista de inseto, é isso. Os outros animais, eles arcam com as consequências. Não há o que se fazer e eles não fazem nada. Legal. Não fazem nada mesmo. Eles convivem. Convivem. E é curioso, porque se você pegar, cara, guaraná, cacau, cupuaçu, a própria castanha, você tem animais que estão na floresta e que vão lá, mas, cara, a perda, como existe uma simbiose muito grande ali, a perda por conta da biodiversidade que está lá é muito pequena. Então não é uma preocupação para eles. Eles vão bem, realmente não tem um cara que tá lá com arminha de chumbo matando passarinho. E não tem mesmo, tá? E não tem mesmo. Qual que é a composição hoje de uma dose de um superfood? O que eu tô ingerindo quando eu como um alimento desse? Cara, você tem na base castanha, que a gente chama de castanha do Brasil, é comumente conhecida como castanha do Pará, mas a gente compra de vários estados. Então a gente não podia chamar de castanha do Pará porque os outros estados ficam mordidos. E fora do Brasil é Brazil Nut, então tudo certo. Show. Então você tem a castanha, coco, cacau e açaí como base. Tá? Então isso é a base dos superfoods. Depois você tem mais 6 frutas típicas amazônicas, taperebá, nunca ouvi falar na vida. Coisas bem macapá, distintas. enfim, tem a própria graviola, acho que é a mais conhecida de todas.
Em termos de macronutrientes... Todas liofilizadas, então elas são desidratadas para o congelamento para preservar ao máximo. Isso é importante. Então não é só o que é o como que a gente fez para que cada ingrediente fosse da forma que é. Ou seja, ultra eficiente. Você não tem perda no meio do caminho. Não tem perda, principalmente nutricional, não tem. Legal. Tem o mínimo possível. Em termos de valores nutricionais, o que a gente está falando de macro e micronutrientes? Cara, uma dose de... Isso é interessante. Uma dose de superfoods tem a carga proteica de 2/3 do whey. Né? 2/3 da carga proteica do whey. Então, a gente associa... Você diz a carga que você diz é densidade? De gramas de proteína mesmo por dose. Legal. Né? Você tem 2/3 de um whey concentrado, né? Então, no superfoods em pó. Caloricamente, uma dose full, que é uma refeição, é menos de 300 calorias, é muito pouco. Uau! É super pouco e altamente saciante, porque você tem proteína e fibra. Os dois elementos mais saciantes que tem. Pô, isso é legal. Né? E a quantidade de caloria, porque hoje eu entendo que caloria é bom. Então, de carboidrato mesmo, gramas de carboidrato. É cetogênico. É cetogênico? É cetogênico. Assim, é mesmo, é basicamente gordura. Gordura, proteína, fibra, e aí tem infinitos micronutrientes, né? Pô, que demais. Mas de macro, cara, o carboidrato é quase zero. E aí micronutrientes, vitaminas, cara, minerais? Vitaminas, minerais pra caramba. Né? O próprio cacau, a gente usa muito o cupuaçu junto com o cacau, mas a semente do cupuaçu, porque o cupuaçu que se consome principalmente na região norte é doce de cupuaçu, é a polpa. Tá. Não sei se você já viu um cupuaçu aberto e um cacau aberto. Eles são primos, são dois teobromas, eles são dentro parecidos. E o cacau, o que você usa para o chocolate? Não é a polpa, é a semente. No cupuaçu se usa normalmente mais a polpa. E a gente usa a semente, que passa pelo mesmo processo do cacau, e eles chamam lá de cupulate. Tá. Que é um pó similar ao pó 100% cacau, mas é um pó 100% cupuaçu, que é, cara, riquíssimo, riquíssimo. É uma delícia. Fazer um cupuaçu com leite de castanha, a gente fez o primeiro leite de castanha em pó também, primeiro leite de castanha do Pará do mundo em pó. Eu lembro você tá falando disso. E isso misturado com cupuaçu puro, que é legal para você sentir o sabor, é bem legal. É muito bom. Me atualiza de como é que tá a linha. A gente tá falando do superfood aqui, eu sei que tem o coffee, que é o café. Você acabou de falar do leite, da castanha. Uhum. São os 3, sendo que 2 têm variações, né? O Superfoods, a gente fez uma versão açaí e camu-camu. Camu-camu são 2 berries, na verdade. O açaí também, de certa forma, é uma berry amazônica. E o camu-camu é a fruta mais rica em vitamina C que existe. Tá. E é basicamente o sabor, a variação de sabor. Basicamente, sabor, a base é a mesma. E no caso do Mata Coffee, a gente fez a versão cacau, que inclusive é a minha preferida. Eu adoro as duas, mas é a minha preferida. Então você tem uma sem cacau e uma com cacau. Isso. É isso? E você adiciona algum outro ingrediente além desses 2? Você não faz o que você já fez no passado em outros produtos, em outras empresas que você trabalhou? Que você colocava, por exemplo, TCM, qualquer coisa assim? É que, no caso do Mata Coffee, é uma composição que vai, por exemplo, TCM em pó, né? Ah, legal. Então ele é tipo um super coffee, assim. Ele é tipo um super coffee, mas com produtos essencialmente, não todos, amazônicos, né? Por exemplo, o adoçante. Aliás, não, ele tem um pouquinho. A gente usa um pouquinho de stevia, uma stevia ultra pura, que só passou por um método físico, enfim, incrível. Então a gente elevou a barra, e é um projeto social também na Bolívia, lindo. Então a gente elevou a barra em tudo que você puder imaginar. É tudo quanto possível, é orgânico, só por método físico, é integral. Então a gente não ficou cherry picking ativos, um monte de ativo pondo. Não, puta. A gente quer, por exemplo, colocar cafeína. Quais são as melhores fontes de cafeína? Colocamos as melhores fontes de cafeína. Legal. Café verde, café liofilizado e guaraná. Qual guaraná? Guaraná da aldeia Sateremaué, primeira aldeia que domesticou o guaraná no mundo. A história, daria um podcast inteiro só deles, é maravilhosa. E é o guaraná mais nutricionalmente rico que existe. Então, sim, a gente foi subindo muito a barra em tudo. E o leite? Fala um pouco do leite. Cara, o leite é uma alternativa vegetal ao leite de vaca. Super puro, 2 ingredientes, castanha e goma cássia. E, cara, goma cássia e ou inulina, a gente usa os 2. São 2 fibras prebióticas espetaculares. Então, tanto o leite quanto o superfoods, por exemplo, para intestino, é uma maravilha. É impressionante como, inclusive, o superfoods passou a ser assim, meio bala de prata para muita gente que tem
problema intestinal. Eu lembro que você batia muito nisso no começo, né? Cara, experimenta... Não tinha um esquema desse? Experimenta Sim. 30 dias. Tem até 30 nada, 7 e tem até hoje. 7 dias? Deu tão certo, Marcelo, foi tão absurdo isso. O desafio do intestino, a gente nunca tirou do ar, cara. Faz 2 anos e meio. Mesmo, cara. Se você comprar o Superfoods em pó, usou uma semana, não melhorou seu... Eu falo melhorar e não resolver porque você tem problemas de 30 anos que... Não, Total. Né? Mas se não melhorar, cara, a gente devolve o dinheiro. Isso deve-se muito, obviamente, pela composição e, Pela composição. e Tipo por de conta gordura, de fibra, né? É. Que interessante. Vamos falar um pouco do café, porque já que estamos falando de café, eu queria que você explicasse um pouco onde a gente erra no café. Quando você fala que a gente toma café todos os dias, que a gente já não tem mais o benefício do café, eu queria que você explicasse esse tema para as pessoas entenderem. Porque mexer no café do brasileiro dá trabalho. As pessoas parecem que estão cagando, né? Tipo assim, cara, não mexe no meu café, eu tomo café todo dia de manhã e tal. Mas vamos explicar de novo para as pessoas o que é que está acontecendo quando elas fazem isso. Vamos. Eu prefiro começar, inclusive, com a base que é o que você está tomando. Que tipo de café? Você tem café tradicional, extra forte, superior, gourmet e especial, tá? De baixo para cima, sendo que os 3 primeiros são praticamente iguais em qualidade, ou seja, nenhuma. Então, pra você ter uma ideia... Super torrado... Legalmente falando, 20% pode não ser café. Então, se 20% pode não ser café... 20% não é café. Porque nenhuma indústria, ainda mais o café do jeito que tá caro pra caramba, nenhuma empresa que vende café de base, obviamente, que o objetivo dela não é o sensorial, volume, vai deixar de colocar 20% de galho, terra, pedra, inseto, que é permitido e por aí vai. Ninguém vai deixar de fazer. Uau. Então, segue o jogo. Então, para começar, é isso. Então, se você pegar os cafés realmente, esses que eu falei, superior, que de superior não tem nada, tradicional, extra forte, é tudo a mesma coisa. Café merda. Tá. Então, uma forma de você já subir o nível é ir para café em grão. Tanto que esses não vendem em grãos, porque eles perdem esse benefício de colocar um monte de porcaria. Indo em grão, você vai cair naturalmente no gourmet ou no especial, aí você está num ambiente seguro. Então, a primeira coisa é, cara, vai tomar café, garanta que o café seja bom, seja de torra média, porque o café de torra escura, ele tem uma quantidade muito maior de acrilamida, que é o grão que sofre mais intensamente a reação de Maillard, que é o que transforma, que dá o torradinho, né? Ah. E aquele torradinho, em grandes quantidades, alguns estudos sugerem que ele é cancerígeno. Tá. É o que eu falei, há 10 anos eu afirmaria que é. Hoje eu não afirmo, estudos sugerem que. Tá? Mas o fato é que a torra média, além de tudo, permite que você sinta mais o café e não sinta só o carbonizado, o amargo. Um café de qualidade não tem amargor. Ele não é amargo. Então, pessoas até confundem a intensidade com o amargor. Você pode fazer um café super intenso, o cara fala, mas tá muito fraco. Não tá fraco, é que você tá buscando uma coisa que esse café não vai te entregar. E pro bem ou pro mal, tem gente que prefere o amargor e tá tudo certo. Muito bom. Por que não é bom a gente tomar café o tempo inteiro? Porque o café, ele não nos dá energia extra. Ele só não nos permite sentir que a gente precisa descansar. É uma coisa sutil, mas é diferente. Porque a gente tem os nossos receptores de adenosina. Então, pensa numa chave e numa fechadura. Tá? Então, você tem circulando no seu sangue que vai aumentando à medida que o dia passa, a adenosina, e ela se pluga nos receptores, sinalizando que é hora do corpo descansar. A molécula da cafeína, ela é similar à molécula em formato, né? Pensa aquele Ela encaixa perfeito. Cara, chave fechadura mesmo, Então, ela é similar à adenosina. Então, ela entra nos receptores de adenosina e entope aqueles receptores. Então, você não sinaliza para o seu corpo que é hora de descansar. E é curioso que o corpo vai criando novos receptores também. Mas não por uma razão exatamente boa, né? Aquilo está entupido, ele vai criando novos e vai criando novos. Então, a gente não percebe, é um pouco do que a gente falou lá no comecinho da gravação, dos ultraprocessados e tudo mais. A pessoa está, de certa forma, entorpecida com aquilo. Ela não permite que o corpo perceba aquilo que, de repente, está causando algum prejuízo para ela. Por isso que eu falei que o café acontece muito da pessoa tomar café só para não cair demais. Mas ela toma o café e ela poderia ter um aumento animal de performance super bacana.
e ela deixa de vivenciar isso. Ela toma o café para ficar no basal. Se ela liberar esses receptores de adenosina, e a boa notícia é que, tipo, em 10 dias você já liberou, você sai do vício do café muito rápido. É muito, não vou dizer que é fácil, porque tem gente que tem grandes efeitos colaterais, mas é rápido. E uma vez feito isso, você consegue voltar com calma. E o que é voltar com calma? Tem um truque que é muito legal. Você tem cafés descafeinados por método aquoso, método físico e não químico. Tem vários hoje, tá? Vários. Unique, Orfeu, o próprio Nespresso descafeinado é por esse método. Tem várias marcas. E o mesmo prazer do ritual e do sabor, mas assim, é diferente de uma cerveja sem álcool. Você sente que tá faltando alguma coisa. O café sem cafeína você não sente no paladar. Mas ele realmente não tem cafeína? Ele tem menos de 10% da cafeína do normal. Ele tem suficiente ele tem um residual. Pra gente não tampar a adenosina? Cara, à noite eu prefiro não tomar nenhum descafeinado, mas eu poderia tomar, por exemplo, umas 5, 6 horas, se eu tiver com muita vontade, se fizer algum sentido, tiver algum acompanhamento que mereça um café, um pão de queijo, sei lá, eu vou comer, eu vou tomar. Mas se o seu objetivo é limpar, como você tá falando... Aí não. Aí não, tira tudo. Por 10 dias você tira, mas você coloca o descafeinado como uma alternativa, por exemplo, para alternar dias. Vou tomar 2 xícaras, tomo de manhã um cafeinado, à tarde um descafeinado. Bacana. Um exemplo, entendeu? Pra não exagerar. Exatamente. Ou se você ainda quer o efeito, isso para você ir fazendo um phase out também, para não cortar abruptamente, você pode... Você tem o vício físico e o vício químico, né? O psicológico também, né? Na verdade não é físico e químico, é o químico e o psicológico. E o psicológico você consegue minimizar muito, ou você consegue, na verdade, bypassar, misturando o cafeinado com o descafeinado. Você vai aumentando a dose de um e diminuindo a de outro. Entendeu? Até que a hora que você vê, você só está praticamente sem cafeína, mas mantendo aquele prazer, mantendo aquele ritual, mantendo aquele sabor. Aí você já se desviciou. Mas se você quiser ficar um tempo sem ser tiro descafeinado, mas aí você já está livre. E você acha que a gente, para aproveitar bem o café, de quanto em quanto tempo você faria no seu corpo essa pausa? Com qual frequência? Eu já tive tempos de fazer frequência, de fazer uma semana, 10 dias sem nada. Hoje eu fico 2, 3 dias no máximo. Por quê? Porque eu tô longe de estar viciado. No meu caso, eu tomo, nem é todo dia, mas quando eu tomo geralmente, via de regra, um café no meu dia. E se eu tomar o segundo já é descafeinado. Então, pra mim é muito suave. E eu vejo o quanto é suave quando eu viajo e só tem café ruim. Cara, eu passo lindamente sem café. Não tenho problema nenhum em ficar sem café, entendeu? No final do ano passado, eu comecei a tomar os pré-treinos, né? E a matemática é mais ou menos umas 4 doses de expresso, em termos de quantidade de cafeína. E eu, no final do ano passado, eu falei, cara, eu vou tirar um pouco o pé, porque eu, cara, claramente estou viciado, acho que minha adenosina tá toda tampada, então vou tirar o pé. E no final do ano eu tirei, sofri um pouco, porque a energia cai demais, né? Você começa a perceber que você tá... Eu acho que você deve explicar isso melhor, né? Eu acho que a quantidade de receptores de adenosina são enormes e eu tô parando de tampar eles. Então minha percepção do cansaço começa a ser maior, né? E cara, depois que eu limpei, é impressionante. Quando você toma o café de novo, né? Puta, é exatamente o que eu tô falando. É legal, cara. Cara, maravilhoso. Você usa ele como um hack muito bacana de aumento de performance. Maravilhoso. Outro dia eu tomei... esse ano praticamente não tomei pré-treino. Aí eu tomei um dia. Fui fazer um treino mais forte. Eu falei, cara, vou tomar hoje. Cara, maravilhoso. Você voa. Você tá numa performance absurda. Mas é isso, tem que usar com moderação, né? Tem que usar com moderação. É isso, cara. É inteligente. A saúde agradece e o desempenho agradece. Né? Total. Cara, queria te agradecer mais uma vez, segundo episódio, obrigado, parabéns pelo trabalho que você está fazendo na Mata. Temos amigos em comum que são apaixonados, conversamos até essa semana sobre isso. Cara, parabéns, fica à vontade se você quiser deixar seu recado aí, Ed. Obrigado, cara. Quem quiser me acompanhar, @EdCalfá, fica à vontade. Eu dou muito conteúdo, modéstia à parte, de qualidade, não enviesado, limpo, neutro. É verdade, muito bom. Elucida muita gente. Suportado por ciência. E eu tenho, você tangenciou isso, eu tenho o meu curso Segredos dos Alimentos 2.0, eu tenho a minha mentoria Saia da Matrix, que o nome não é por acaso. Então, quem quiser conhecer mais na minha bio do Instagram, tem os links lá dentro.
Fica à vontade para mandar mensagem, enfim, tirar qualquer tipo de dúvida. E, cara, sempre um prazer. Obrigado pelo segundo convite, fiquei super honrado, Valeu. super feliz. O papo é sempre muito agradável, muito leve com você. Obrigado, Ed, foi demais, cara. Você que ficou até o final, gostou desse episódio, não esquece, nossa remuneração é o seu like, a sua inscrição, para você continuar recebendo conteúdos como esse. Se você gostou, não esquece, verifica aí no Spotify se você já avaliou a gente, quantas estrelas você achar que a gente merece, vai ser muito bem recebido. E verifica se você está inscrito aí no nosso canal. A gente agora está na meta para chegar nos 100 mil seguidores. Estamos passando de 80 mil seguidores e a nossa meta é quanto antes chegar nos 100 mil para a gente receber a plaquinha e eu trazer aqui para mostrar para vocês. Um beijo para você e até a próxima semana!